Dando continuidade à nossa disciplina de educação, sexualidade e gênero, após nós termos estudado sobre a sexualidade através dos tempos, desde a época pré-histórica até o período pós-industrial, questão do capitalismo, como que a sexualidade ela é vista no mundo do capital, do comércio. Agora nós vamos entrar numa outra etapa, que vai falar sobre os conceitos a respeito de sexualidade, conceitos que são específicos usados na questão da educação nas discussões, ok? Primeiramente, a questão gênero, né? Uma questão polêmica. Embora no dicionário gênero seja uma coisa mais simples, que apenas determina o conjunto de seres que tem algum tipo de ligação ou particularidade entre si, na questão humana ela é mais complexa. Principalmente na questão da sexualidade humana, gênero é entendido como características que são comuns e características que diferem o masculino e o feminino. Portanto, aí é que se torna complexo, porque nem sempre é simples. Às vezes um homem pode ter características que o aproximam mais do gênero feminino, do que é culturalmente mais visto como algo feminino, e vice-versa. Portanto, isso é que leva às questões de polêmicas, discussões mil que nós temos, principalmente com relação à educação, se isso deve ser debatido na escola, enfim. Gênero tem a ver com isso, né? Não só uma particularidade biológica, física, mas questões culturais que assemelham-se ou diferenciam homens e mulher, o masculino e o feminino. Ainda que isso seja difícil para alguns lidar com essa situação, é necessário nós discutirmos esse assunto em todos os âmbitos da humanidade, da sociedade, para que nós minimizemos ou eliminemos diversos problemas que nós temos a esse respeito. Muito bem, eu peço lá na atividade para vocês fazerem pesquisas sobre esses termos. Eu coloquei aqui de forma bem sucinta, bem resumida, mas o ideal é que o aluno ele dê uma pesquisada, ele consulte na internet sobre os detalhes a respeito desses termos, né? No caso aqui, já falamos de gênero, agora é misógino, né? A misoginia e o sexismo, que são tipos de preconceito e discriminação relacionados à questão sexual. A misoginia ela é uma aversão ao que é feminino. Então são pessoas, geralmente homens, mas não necessariamente somente homens, que têm uma aversão ao que é feminino. A imagem, a representação do que é feminino causa um ódio, uma aversão, uma vontade de excluir, uma vontade de violência, algo que é depreciativo à mulher exageradamente, não apenas uma simples crítica com tentativa de fundamentar, não, é um ódio mesmo em tudo aquilo que representa a mulher. O sexismo é aquela questão de você, toda vez que você vai discriminar algo, você usa o sexo, a diferença de sexo, para determinar o que tem mais ou menos valor. Então, o sexismo acontece para ambos os lados, como todo tipo de preconceito, né? Ele é bem amplo. O sexismo é aquela questão de você fundamentar suas decisões baseadas na questão de discriminação por sexualidade. Temos aqui o conceito de homofobia, que é mais conhecido, que é a intolerância incontrolável contra pessoas que não sejam daquele estilo da heteronormatividade, né? Ou seja, existe uma questão de achar que o normal é ser hétero. Tudo que é fora disso é anormal. Então, e esse pensamento é a heteronormatividade. Então, a homofobia é a pessoa que não tem nenhuma tolerância, ela tem uma aversão incontrolável. Ela não consegue respeitar, ela não consegue conviver com pessoas que estejam fora da heteronormatividade. Qualquer tipo de atitude ou opção da pessoa fora do que é hétero causa na pessoa uma intolerância, uma aversão que leva, em geral, a discriminações e a violência. Ok? Temos também as questões de raça, etnia, racismo e xenofobia, que são conceitos também que estão ali relacionados. Eu coloquei eles juntos
porque eles estão relacionados, né? A questão da raça é outra polêmica. Raça, existe aqueles que aceitam que raça humana é apenas uma, e aqueles que dizem que não, dentro da raça humana há uma diversidade, ok? Então, esses dois pensamentos causam conflitos. Aqueles que defendem que a raça humana tem divisões, existem as 3 divisões básicas, né? Os caucasianos, povo europeu, existe o negroide, que é o povo africano, e existe o mongoloide, que é o povo asiático, né? E a partir dessa mistura é que nasce ali a América, né? Vindo dos povos da Europa, da África e da Ásia, é que forma a miscigenação que nós temos lá nas Américas, e aí vem os povos ameríndios, e nós temos aqui uma miscigenação que forma a nossa cultura, no caso a brasileira, da América do Sul, etc. Então, essa polêmica existe em torno da raça, e isso gera problemas que são a questão do racismo, de você ter uma aversão contra uma determinada raça, ou a xenofobia, que é a pessoa que tem aversão a todo tipo de humano, ou todo tipo de expressão que seja diferente da sua cultura. Então, tudo que é diferente da sua cultura, o xenófobo ele tem total aversão, ele não quer saber, ele não quer perto. O racista ele é algo que tem uma definição. Ele é contra, ou ele é contra o negro, ou ele é contra o asiático, o nordestino, o paraense. Ele tem um foco. O xenófobo não, ele é contra tudo que é estrangeiro. Tem também a questão da diferença entre raça e etnia. Enquanto que a raça se diferencia por características físicas e biológicas, a etnia diferencia as pessoas por questões culturais, aspectos culturais. Às vezes, dentro da mesma raça, existem vários povos, várias comunidades, e elas também se diferenciam por questões culturais, ok? O racismo é o nosso grande problema por causa da nossa questão histórica. O nosso racismo no Brasil, ele em geral é contra os negros, por causa da nossa história, nosso histórico. Existe racismo contra brancos em outros lugares, e racismo de negro contra negro, de branco contra branco, enfim, o racismo ele é uma coisa que não tem uma limitação específica. Ele ocorre praticamente no mundo inteiro, em todas as culturas existem elementos de racismo, que é essa aversão àquilo que tem a ver com uma outra raça definida. No nosso texto base que foi colocado para vocês estudarem, terem uma ideia qual parte é essa explicação aqui desses slides, o autor ele defende que os temas de gênero, racismo, homofobia, misoginia sejam estudados juntos, em conjunto. Por quê? Porque fragmentar esses estudos, essa discussão, fragmentar quer dizer cada um trabalha o seu, né? A feminista trabalha para um lado, os movimentos negros para o outro, os movimentos LGBT trabalham de um lado, e segundo o autor isso dificulta o diálogo, dificulta estabelecer políticas públicas que sejam abrangentes, né? Cada um puxando para o seu lado, cada um defendendo somente a sua bandeira, e ele defende que esses assuntos sejam tratados em conjunto, inclusive na escola. Geralmente se trata de forma separada. E o que ele defende? Ele defende que a abordagem ela seja não essencialista. Por quê? Porque a abordagem essencialista tem a ver com aquela ideia de que as pessoas, os indivíduos, eles já nascem com uma essência que não pode ser movida, que não pode ser modificada, senão ocorrem riscos para o universo, risco para a sociedade, risco para a natureza, enfim, essa ideia de que há uma essência humana, uma essência na natureza, no universo, e que isso não pode ser modificado. Então, segundo o autor, abordar o tema da sexualidade precisa ser de uma abordagem metodológica não essencialista, ou seja, tem que se remover um pouco essa ideia de que há uma estrutura filosófica, biológica, espiritual, que a pessoa nasce com ela e que não pode ser modificada.
abordar de forma não essencialista, dá margem, dá abertura, dá possibilidade de as pessoas entenderem que é possível sim escolher algo diferente daquilo que foi determinado pelas questões físicas, biológicas, sociais, psicológicas, culturais. Então, o autor defende que a abordagem tem que ser não essencialista para que se possa permitir que as pessoas tenham a abertura de modificar a sua trajetória, as suas concepções, aquilo que foi imposto a ele desde que nasceu. Então, como discutir esses assuntos que são tão complicados e polêmicos, principalmente na educação e principalmente, e pior ainda, na educação infantil? O autor ele faz uma proposta bastante equilibrada sobre o assunto e ele propõe que esses assuntos sejam discutidos sem que haja a ideia de verdades absolutas, sem que seja dito ao aluno ou àquele que participa da discussão que há uma só verdade a respeito disso e que todos os demais devem ser convencidos, obrigados e que tenha uma imposição para aceitar aquela verdade. Então, quando nós pudermos abordar esse assunto, que ele seja abordado sem verdades absolutas, para que não haja dogma. Dogma é aquilo que religiosamente se diz como algo inquestionável, para que se possa compreender o assunto com todas as suas implicações éticas, políticas, entender as diferentes visões, cada escolha tem as suas consequências, que as pessoas possam discutir, os alunos, professores, discutir essas questões éticas, discutir as diversas visões que existem, as consequências políticas, sociais, de saúde, das escolhas que as pessoas querem definir sobre sua vida, sexualidade, sobre o seu biológico, sobre suas origens. Essas escolhas têm consequências. Que a discussão seja feita de forma que leve as pessoas à construção da própria opinião sobre o assunto, sem ser obrigada, sem que haja uma imposição de aceitar uma verdade pura e absoluta sobre o assunto. Então o autor ele faz essa proposta bastante equilibrada, que seria uma solução para encerrar toda essa grande polêmica que tem a discussão sobre sexualidade, especialmente quando se fala da escola. O autor também fala sobre os discursos articulados que unem os preconceitos e as discriminações, né? Para justificar e exemplificar que é preciso tratar o assunto de forma unificada, o autor ele usa várias questões de discursos articulados, ele puxa até questões lá do período do nazismo e questões também mais modernas, para dizer que o discurso sexista ele tem relação, articulação com o discurso racista, homofóbico, misógino, etc. Então, é muito comum se ver em algumas falas, alguns discursos, algumas brincadeiras, algumas piadas, elementos que juntam, que unem esses preconceitos e acabam promovendo um preconceito, reforçando outro preconceito. Então isso é meio que arriscado, meio perigoso, que a sociedade precisa ter isso bem claro, ter isso bem em mente, para que se evite usar essas estratégias, essas frases, esses conceitos, essas piadas, como forma de reforçar e como forma de prolongar, né, de eternizar as discriminações. Okay? Então, tem vários exemplos, né? Se você não sabe de nada, você é um matuto, você é um índio, você é um caboclo. Então, são coisas que unem, às vezes, um preconceito contra a mulher com um preconceito contra uma raça, contra uma etnia. Isso é racismo, isso é xenofobia, misoginia, e às vezes está tudo junto, sexismo, e vem tudo misturado nas frases, um preconceito e o outro reforçando-se mutuamente, que é perigoso. Ok? Então tem vários exemplos, no texto tem uns, no slide aqui tem outros, e creio que já deu para entender sobre essa questão, essa necessidade de expor esses discursos que são articulados, que reforçam preconceitos e discriminações. No final das contas, o autor ele conclui o seu texto
fazendo uma reflexão a respeito dos objetivos de nós discutirmos a questão dos conceitos de sexualidade na escola, sobre a diversidade, sobre as diferenças, a necessidade de discutir para contribuir com a missão que tem a escola, né, de formar pessoas de espírito crítico, reflexivo, e que sejam pessoas que avancem além da tolerância. Né? A tolerância ela é algo que nós buscamos, mas ela é muito pouco ainda. Tolerar quer dizer que você ainda pensa que o outro deve ser ou eliminado, ou errado, ou excluído, mas que você não toma atitudes para promover aquilo que você pensa. Então isso é muito pouco ainda, né? Os conceitos, os preconceitos, as discriminações, elas ainda estão arraigadas e a pessoa apenas aprende a tolerar. Temos que buscar, a princípio, essa situação, porque hoje a intolerância é muito grande, então a tolerância é o primeiro passo, sim, porém ela não deve ser o ideal. A tolerância ainda é muito pouco para que a gente avance, que a necessidade é que nós avancemos além da tolerância, além da simples tolerância, avancemos para uma compreensão, avancemos para um entendimento, para um respeito sobre as diferenças que existem entre nós, entre cada um de nós, não só na questão sexual, como na questão cultural, como na questão religiosa. São vários tipos de problemas que nós temos sobre diferenças e discriminações e que nós precisamos, como humanidade, superar. Ok? Até a próxima aula.